Inclusive, uma das respostas do Paulo Velasco foi em relação à Rússia, uma possibilidade de entrada, e o presidente Vladimir Putin disse que está preocupado sobre temores de uma possível terceira guerra mundial. O líder russo afirmou durante o Fórum Econômico que há um grande potencial de um conflito no mundo. Ele mencionou, inclusive, essa tensão entre Israel e o Irã e disse que está preocupado com o que está acontecendo em torno das instalações nucleares, porque Rússia e Ucrânia continuam em guerra, mas por uma questão de território. Agora, o Irã, essa tensão toda está sendo gerada justamente por isso, por esse poderio nuclear que Irã supostamente tem, que os observadores mundiais não conseguem ter acesso. Então, é justamente esse o conflito. Nassa, você acredita que realmente pode escalar para uma terceira guerra mundial? Olha, David, sua pergunta é a pergunta não de $1 milhão, é a pergunta de 3 trilhões de dólares, que deve ser o PIB envolvido aí nesse conflito. Mas realmente é a pergunta que tem que ser feita, é a pergunta que todos nós temos ansiedade e, enfim, preocupação para poder responder. Eu acredito que não, David, mas é uma opinião pessoal, mas ela é pautada no seguinte: a Rússia, ela deve estar ao lado do Irã, mas como bem explicou o professor Paulo Velasco, ela não tem capacidade hoje de pegar uma segunda via, ela já está ali sofrendo, sangrando com a Ucrânia, de entrar agora num segundo conflito. Me parece muito, David, que o cenário novo dessa geopolítica mundial está se assim, clareando para quê? A Rússia fique resolvendo o problema do seu quintal com a Ucrânia, a China vai resolver o problema com Taiwan e os Estados Unidos, como compensação, vai anexar a Groenlândia. Então, me parece que com o enfraquecimento dos organismos internacionais e multilaterais, essa guerra ela é muito mais uma guerra de narrativa entre Rússia, China e Estados Unidos do que efetivamente uma ameaça concreta para uma terceira guerra mundial. Me parece que são cartas que estão sendo jogadas na mesa, são movimentos ali de xadrez que são necessários a serem feitos para que cada um, o desejo dessas superpotências é que cada um resolva o problema no seu quintal. Agora, eles não podem ficar quietos, eles têm que se posicionar. E o posicionamento da Rússia, que tem interesses econômicos ali com o Irã, não pode ser outro, a não ser o de realmente ficar ao lado do Irã e advertir os Estados Unidos que, caso ele entre nesse conflito, a Rússia também entraria ou ameaçaria até de uma eventual guerra mundial nuclear. Mas eu acredito que seja mais bravata, David. Parece muito mais um jogo de pôquer, sabe? Em que as pessoas blefam para que elas aumentem o seu cacife e, num segundo momento, recuem para que façam, então, o melhor jogo. E o campeão de bravatas é o presidente americano dos Estados Unidos. Não tem outro, Trump, na última declaração na Casa Branca, olha, viu o plano, posso ou não posso entrar? Não sei, ainda estou decidindo, vocês vão descobrir. Então, é essa questão, que realmente você não sabe o que de fato ele está pensando, porque ele fala algumas coisas, aí de repente ele diz, estou perdendo a paciência, e daqui a pouco ele dá sinalizações de que vai, de que não. É cínico, Tem foco toda hora, fala que vai para um assunto, não vai mais, sei onde você está escondido, poderia te matar, mas não vou. Então, esse blefe, esse jogo, que parece que é um jogo de narrativa, de disputa de poder e trazendo medo, para todo mundo. Eu acho que quem está ganhando aí é a informação contra a desinformação. E quem está perdendo são os direitos humanos. Enquanto está todo mundo brincando, vai ter ou não vai ter, direitos humanos estão perdendo muito com essas guerras, E o Brasil, Dorgan? O Brasil a gente tem que ter a nossa posição histórica. Essa é a pergunta de 3 milhões de a gente tem que ter a nossa posição histórica de diplomacia, de neutralidade. O que a gente puder ajudar para não ter um conflito generalizado, um inferno total aí. De que outra forma nós ajudaríamos? Não, a gente pode fazer isso. Mas é a nossa função. Eu acho que o Brasil agiu direito ali na briga Israel-Hamas, tá? Eu acho... Israel-Palestina, mas é Israel-Hamas que depois vira Israel versus Palestina, eu acho que o Brasil agiu direito. Israel nunca lutou contra a Palestina, lutou contra o Hamas. Mas ele matou 30 mil palestinos. Não, mas nunca lutou contra a Palestina. Mas é Palestina. Então o Hamas é a maior instituição do mundo. Tudo bem, mas nunca foi contra a Palestina. 50 mil soldados. Nunca foi contra a Palestina. O povo palestino, no primeiro momento, o povo palestino que foi usado de escudo nessa guerra, acabou tendo a sua vida ceifada, mas nunca foi contra a Palestina. Você não precisa matar. Então você vai falar que o Irã
Então você vai começar a falar que Israel guarda nesses hospitais que o Irã está atacando soldados israelenses, o Irã pode se justificar. Se eu tiver sustentabilidade naquilo que eu vou falar. O que eu não posso admitir é que você fale que Israel entrou numa guerra contra o povo palestino. O Israel entrou numa guerra contra o Hamas no primeiro momento. Sim. E ponto, ele poderia ter acabado. Claro. A hora que ele destrói o núcleo duro do Hamas e seca economicamente a Palestina, ele devia ter saído. Ele não devia ter matado 15 mil crianças. Mas e quem financiou essa guerra, que era o Irã? Dá tiro na testa Aí é uma responsabilidade de Israel deixar o Irã, que financiou essa guerra toda com as suas armas nucleares... Israel com o Irã. Israel é outra guerra. O Irã era o maior financiador do Hezbollah e do Hamas, sem dúvida. Bem, foi os Estados Unidos, e daí Israel foi lá e atacou o Irã, tudo bem. O Irã chegou e respondeu. Os dois estão em guerra. Agora, o que Israel fez na Palestina é absurdo. A gente vai descobrir agora, a hora que abrir os arquivos, como da Segunda Guerra foi aberto. Depois, Israel como o maior vilão crianças sendo mortas com tiro na testa. O Irã também acabou de explodir um hospital em Israel, e ninguém está falando disso. Está errado também. Não tem dois lados. O Irã está errado, mas... É que o foco da guerra de Israel nunca foi contra o povo palestino, e sim contra o Hamas. É de uma falta de responsabilidade gigantesca falar que Israel atacou o povo palestino ao esmo. Assim. Olharam para a Palestina e falaram, vou atacar a Palestina. Claro solução final, mesma coisa que foi feita na Segunda Guerra com eles mesmos. Foi solução final. É a mesma coisa que Stalin fez na Ucrânia. A mesma coisa que Stalin fez na Ucrânia, que era a solução final. Israel tentou fazer uma solução final. Acabar com aquilo e invadir como aquilo fosse um jogo de war. Matar todo mundo, entrar com as tropas e, não sei, montar resorts, fazer o que ele quisesse ali. Aí eu não sei qual é o objetivo de Israel ali. Essa discussão. Primeiro, mas tinha acabado o Hamas, já faz ainda tempo. 55 reféns em domínio do Hamas. Então não acabou... Só dois registros. Professor. Então não acabou ainda o conflito, não acabou ainda, não se desmantelou o Hamas. E outra coisa também, outro registro histórico importante, o Brasil é relevante, sim, nas relações diplomáticas, até em conflitos como na Segunda Guerra Mundial. Lógico. Quem não lembra da expressão a cobra vai fumar, né? A expedição brasileira foi importante ali na Itália. Que a gente foi escudo do exército americano no sul da Itália, né? O Brasil foi escudo, né? A gente subiu Monte Castelo, Túlio, subiu na linha de frente, que o exército americano fazia isso com soldados negros dele, historicamente, e fez isso com o exército brasileiro em Monte Castelo. A gente empurrou todo mundo lá, eles empurraram a gente na primeira linha, morreu quase todo mundo, aí eles entraram e tomaram Monte Castelo. Mas claro, a gente tinha que estar do lado só um minutinho. Dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Eu perguntei pro Dorgan sobre o Brasil, né? Aí começou uma guerra entre vocês. Então vocês veem que dependendo do que fala, de qual lado vai tomar, vira uma guerra realmente de narrativas. Então por isso que o Brasil precisa ter esse cuidado também nas tratativas, porque qualquer coisinha que fala, você pode ofender qualquer um, né, Thaís? Sim, e daí fica nesse extremismo, né, de validar totalmente, mas Israel é o bonzinho, e a gente fica nessa discussão entre vilão e bonzinho, a gente está falando de morte de milhares de pessoas. Será que alguém vai querer de fato acreditar que tem alguém que está 100% errado e só se defendendo nessa história? Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ter não dá para aceitar um lado da narrativa como simplesmente quem está certo está se defendendo contra o terrorismo. Não, o Irã é um vilão histórico da sociedade. O Irã é um vilão dos direitos humanos. Sim. Não estou defendendo o Irã. O Irã financia o Hezbollah, financia o Hamas. O que o Hamas fez foi um erro, um absurdo, uma coisa bizarra ali. Israel estava certo em tentar... Agora, o erro, assim, a dosagem do negócio é absurda, porque é um país, é a mesma coisa, é um país, a Palestina é um país pobre, não tem nada a ver com o Irã. É um país miserável. Eles foram lá e dizimaram. E uma coisa que a história vai ter que analisar isso. Por que foi dizimado em maior número crianças do que adultos? Essa é a grande discussão hoje. Por quê? Porque não nasceria novas gerações de futuros terroristas na cabeça da extrema-direita israelense. Meu Deus, mas isso é uma narrativa totalmente obsoleta. Não é real no seu mundo fictício. Não é o meu mundo. Jamais. Você acha que a inteligência de Israel tentou atacar ou atacou o povo de uma forma irresponsável, matou crianças. Atacou, um dos maiores erros da história de Israel. Mas as crianças que morreram e as pessoas inocentes que morreram em Israel, vocês não defendem. Essa é parte de uma narrativa. Essa é parte de uma narrativa totalmente anti-horária que tenta colocar Israel como grande vilão da história. Absurdo Irã atacar hospitais em Israel, absurdo. Se a inteligência israelense, que é uma das melhores inteligências do mundo, chegou à conclusão de que o Irã era o grande financiador dessa guerra, na concepção de vocês, o Israel deveria ficar quieto agora, como nossa justiça inerte, para pensar...
É o que você está me falando. Eu não falei o Irã, aí é uma guerra. Aí é uma guerra de dois. É o que você está falando. De 2 milhões. O que foi atacado agora em Tel Aviv, em Israel. Como fica essa questão? Crianças inocentes morreram, pessoas inocentes absurdo, morreram. Numa guerra, ninguém se beneficia de uma guerra. Nós não estamos aqui tentando defender um lado, tentando defender o outro. Pelo amor de Deus, eu queria que essa guerra cessasse, que os dois povos fossem felizes e que Israel reconhecesse o Estado da Palestina como um Estado de verdade. Não que ficasse brigando pelaquela terra como a 2.500 Rodolfo, Israel metralhou as filas de palestinos pegando suprimentos que chegavam lá. Metralhou, tá provado já. Tá provado. O ataque aéreo, as pessoas lá, criança, velho, idoso, mãe, pegando comida, Israel, eles metralharam. Na sua concepção, Israel está como não grande, é guerra. Na sua concepção está como grande vilão da história. Você só consegue ver por um lado. Eu preciso que você amplie o seu prisma, o seu prisma histórico da guerra e consiga colocar o que de fato está acontecendo lá. Porque numa guerra, os dois povos saem machucados, pessoas inocentes morrem dos dois lados. É isso que eu estou querendo dizer. E se uma vez chegou à conclusão de que tem um financiador, uma pessoa que está financiando, um Estado que está financiando isso, principalmente enriquecendo o seu urânio com uma arma nuclear que ameaça não só o Estado, mas também você não deixa eu terminar meu raciocínio. Tomara que caia. Você não deixa eu terminar meu raciocínio. Você está falando que eu estou falando mas você não deixa eu terminar meu raciocínio. Mocinho da história. Por favor, fala, vai, por favor. Eu não falei que o Irã é mocinho, que o Irã é um mocinho, e não falei que Israel não deve atacar o Irã por financiar o Hezbollah e o Hamas. Você está falando que Israel metralhou pessoas inocentes. Na Palestina. Você está falando que metralhou pessoas inocentes. Na Palestina, em Gaza. Sim. Não no Irã. Então, só para eu terminar meu raciocínio, na guerra, pessoas inocentes acabam morrendo, crianças acabam morrendo, isso é uma fatalidade. Ninguém em sã consciência gostaria que isso estivesse acontecendo. Muito pelo contrário. Eu trago aqui a questão da primeira oratória da nossa colega de bancada, que trouxe a ONU para a questão. Se todos os tratados da ONU fossem respeitados como deveria ser, nós não estaríamos noticiando essa guerra. Se tivesse um diálogo com o pessoal de Israel, que já acontece há muito tempo, e reconhecesse o Estado da Palestina como um Estado de verdade, nós não estaríamos falando dessa guerra. Se o Putin tivesse um pouco de consciência, deixaria aquelas terras da Ucrânia, porque ele já tinha avançado na Crimeia, ele já tinha avançado na Crimeia e já tinha conquistado aquela terra, deixaria o povo da Ucrânia quieto na dele, mas não, para se fazer paz, está se fazendo guerra e pessoas inocentes acabam morrendo. Agora, é de uma falta de responsabilidade dizer que Israel está matando só pessoas inocentes por querer.